Apresentar taekwondo diante de toda aquela gente. Quando Jasmine assentiu, Ruth perguntou: "E a sua bolsa? Você sempre teve tanto cuidado em se manter discreta." "Talvez cuidado demais", respondeu Jasmine. "Tenho uma reunião de revisão com o diretor no dia seguinte ao showcase. Acho que eles estão procurando um motivo para me tirar a bolsa." A cozinha caiu em silêncio quando todo o peso da situação ficou claro. Se Jasmine perdesse a bolsa, todos os sacrifícios da avó Ruth teriam sido em vão. "Seu pai nunca recuou de um desafio", disse Ruth finalmente, estendendo a mão para segurar a dela. "E você também não deve. Aconteça o que acontecer amanhã, enfrentaremos juntas." A manhã seguinte nasceu clara e brilhante. Jasmine arrumou cuidadosamente seu uniforme doboque e a faixa dentro da mochila, junto a uma garrafa de água e a fina corrente de ouro que pertencera a seu pai. Na escola, um burburinho excitado preenchia os corredores enquanto os alunos comentavam sobre o showcase da noite. No refeitório, Jasmine ouviu Whitney ditando regras ao seu séquito como de costume. "Ouvi dizer que esse tal de Jay Taylor se inscreveu em cima da hora", dizia ela. "Provavelmente algum calouro desesperado querendo chamar atenção, como se alguém pudesse vencer minha rotina. Estive trabalhando com um coreógrafo profissional o semestre inteiro." Jasmine manteve a cabeça baixa, focando no livro em vez da comida intocada. A energia nervosa em seu corpo já havia roubado seu apetite. Ao sair do refeitório, Alison e duas outras meninas do círculo de Whitney a esbarraram de propósito, fazendo-a tropeçar. Sua mochila caiu, espalhando os pertences pelo chão. "Ops!" disse Alison com falsa preocupação. Tão desastrada! Jasmine se apressou em recolher suas coisas enquanto estudantes passavam, alguns pisando de propósito em seus papéis. Quando pegou a garrafa de água, percebeu que havia aberto, molhando parte do uniforme. O tecido branco do doboque agora exibia uma mancha que se alastrava. "O que é isso?" perguntou Alison, erguendo a faixa antes que Jasmine pudesse alcançá-la. "Alguma fantasia? Você vai se apresentar no showcase?" "Devolva!" disse Jasmine baixinho, erguendo-se. Algo em seu tom fez Alison hesitar. Ela largou a faixa com uma risada nervosa. "Tanto faz, deve ser alguma coisa cultural estranha." Jasmine verificou a corrente do pai, felizmente ainda segura no bolso interno, e avaliou o uniforme. A mancha era visível, mas secaria. A questão era: a tempo, durante seu período livre, entrou no banheiro feminino vazio e usou o secador de mãos para soprar ar quente sobre o tecido úmido. O barulho atraiu atenção indesejada quando a Sra. Bennet, a orientadora, entrou. "Senhorita Taylor, o que exatamente está fazendo?" Jasmine rapidamente enfiou o uniforme de volta na mochila. "Só secando algo que molhou, senhora." Os olhos de Bennet se estreitaram. "Soube que você se inscreveu no showcase de hoje à noite. Então estavam monitorando-a." "Sim, senhora." "Espero que compreenda a sensibilidade de sua posição aqui em Oak Ridge. O showcase é uma tradição das famílias de legado. Seria lamentável se algo atrapalhasse essa tradição." A ameaça era clara, mas Jasmine sustentou o olhar. "Estou lá apenas para me apresentar, senhora, como todos os outros." Quando Bennet saiu, Jasmine se apoiou na pia, a dúvida invadindo. Estaria arriscando demais? A bolsa, a estabilidade financeira, seu futuro, tudo por quê? Um instante de reconhecimento, uma chance de mostrar quem realmente era. Nesse turbilhão de pensamentos, seu celular vibrou com uma mensagem da Sra. Powell. "O escritório do ginásio está vazio. 7ª aula, se precisar de um lugar tranquilo para se concentrar. As chaves estão debaixo do tapete." O pequeno gesto de apoio a fortaleceu. Na 7ª aula, Jasmine entrou no escritório do ginásio, trancando a porta atrás de si. Estendeu o uniforme para terminar de secar e sentou-se de pernas cruzadas no chão, fechando os olhos e concentrando-se na respiração. Sua mente voltou à noite antes de seu primeiro grande torneio, 3 anos atrás. O pai se sentara ao seu lado no sofá gasto, percebendo sua ansiedade. "Todos sentem medo, Jess", dissera. "O segredo não é se livrar dele, mas fazê-lo trabalhar a seu favor em vez de contra você." "Como?" ela perguntara, lembrando quem você é. Não quem dizem que você é, quem você sabe que é. Quando o sinal final anunciou o fim das aulas, Jasmine abriu os olhos. O uniforme estava seco e sua mente, clara,
Dobrou cuidadosamente o doboque e a faixa, guardando-os na mochila ao lado da corrente do pai. Aquela noite lembraria exatamente quem era, e todos os outros também lembrariam. O Centro de Artes Cênicas da Oak Ridge Academy brilhava sob holofotes, um monumento ao privilégio envolto nas cores azul e dourado da escola. Carros de luxo se alinhavam na entrada circular enquanto famílias chegavam para o showcase anual. Mulheres em vestidos de grife e homens em ternos sob medida desfilavam riqueza. Dentro, as poltronas macias iam se enchendo com pais, ex-alunos e doadores. A elite da elite reunida para aplaudir os talentos de seus filhos. Nos bastidores, Jasmine atravessava o caos de artistas se preparando, mantendo-se nas sombras. Apertava a mochila com força, o peso do uniforme e da faixa em seu interior ancorando-a contra a maré de nervos. Encontrando um camarim vazio, trocou-se rapidamente, o ritual familiar de vestir o doboque centrando sua mente e espírito. Ao amarrar a faixa com precisão treinada, pegou a corrente do pai e a enrolou no pulso, prendendo-a firme. Não era tradicional, mas aquela noite não era apenas sobre tradição. Aquilo não era apenas sobre tradição. Era sobre levar todo o seu ser ao palco, honrando tanto o treinamento quanto a própria história. Os sons abafados da plateia se acomodando vibravam através das paredes. Um assistente de produção com uma prancheta bateu à porta. 10 minutos para a cortina. Todos os artistas para o camarim coletivo, por favor. Jasmine assentiu, lançando um último olhar ao espelho. A pessoa refletida parecia transformada, focada, poderosa, sem medo. No camarim, outros estudantes se reuniam em vestidos de gala, ternos e fantasias luxuosas de apresentação. O burburinho morreu quando Jasmine entrou, o uniforme branco atraindo todos os olhares. Whitney estava no centro da sala com um elaborado traje de dança, o rosto maquiado para projetar confiança. Mas Jasmine percebeu o leve tremor nas mãos dela, a tensão em torno dos olhos. Ao avistá-la, Whitney franziu a testa, logo substituindo por desprezo. "Você está trabalhando no evento ou algo assim?" perguntou, olhando o uniforme com desdém. Antes que Jasmine respondesse, o diretor de palco entrou. Todos confiram a ordem no quadro. Whitney Caldwell, número 6. Jay Taylor, número 14. A cabeça de Whitney se virou bruscamente, a realização surgindo. "Você é Jay Taylor? Você se inscreveu no showcase?" Sua risada incrédula atraiu atenção. "Com o quê? Alguma coisa de karatê? Isso não é show de talentos de centro comunitário." Jasmine sustentou o olhar com calma. "É taekwondo e vamos ver o que os juízes acham." O rosto de Whitney endureceu. "Meus pais são os patrocinadores principais. Os juízes sabem o que é esperado." Ela se virou, reunindo as amigas ao redor com uma armadura. O showcase começou com uma peça clássica de piano apresentada por um veterano cuja família havia doado o prédio da música. Aplausos educados seguiram, estabelecendo o padrão da noite. Apresentações tecnicamente corretas de talentos privilegiados, solos de violino, rotinas de balé, vocais operísticos, todas recebidas com a apreciação polida pela plateia de pais e patronos. Jasmine observava das coxias, percebendo o ritmo previsível. Não eram ruins, muitos representavam anos de aulas caras, mas faltava algo, a fome que movia seu próprio treino. Chegou a vez de Whitney. Ela entrou em cena em meio a brilhos de figurino e iluminação profissional. Sua rotina de dança contemporânea era tecnicamente correta, claramente fruto de um coreógrafo contratado. Mas Jasmine reconheceu a inspiração do vídeo viral em cada movimento. O rosto de Whitney permanecia congelado em concentração, os gestos precisos, porém mecânicos. Ao final, a plateia explodiu em aplausos entusiasmados, liderados pelo casal elegante na primeira fila, seus pais, sorrindo tensos com expectativa. Mais apresentações se seguiram. O coração de Jasmine batia mais forte a cada ato. Quando o diretor de palco finalmente a sinalizou, ela fechou os olhos, lembrando-se das palavras de Mestre Park. "Apresente-se pela memória do seu pai, apresente-se por você mesma." E então a voz do apresentador ecoou, apresentando uma demonstração de taekwondo. "Por favor, recebam Jay Taylor." Um murmúrio de confusão percorreu a plateia quando Jasmine entrou descalça no palco, os pés silenciosos contra a madeira polida.
Os refletores queimavam sua pele, centenas de olhos fixos nela. Viu de relance Whitney e suas amigas nas coxias, sorrindo em expectativa de fracasso. Na primeira fila, o pai de Whitney inclinou-se para cochichar algo à esposa, ambos franzindo a testa diante do programa. Jasmine tomou posição no centro, fechou os olhos e se curvou profundamente para a plateia, para a memória do pai, para si mesma. O sistema de som começou a tocar a música que escolhera, uma fusão hipnótica de tambores tradicionais coreanos com batida contemporânea, vibrando pelo assoalho e pelos ossos dela. Começou com formas tradicionais de Punsei, os movimentos nítidos e precisos, cada postura um exemplo perfeito de equilíbrio e controle. A plateia observava em silêncio confuso, sem saber como reagir àquela arte desconhecida. Mas à medida que Jasmine avançava na rotina, a poesia física da disciplina começava a se revelar. Os sussurros cessaram, o burburinho morreu. Transitando das formas tradicionais, incorporou técnicas de quebra dinâmicas, seu pé rasgando tábuas seguradas por assistentes que surgiram, alunos do dojo de Mestre Park, que haviam se oferecido para ajudar. Cada quebra era marcada pelo estalo seco da madeira partindo, fazendo vários espectadores se sobressaltarem em seus assentos. O contraste entre graça controlada e poder explosivo criava um ritmo hipnótico. A rotina cresceu em intensidade quando Jasmine incluiu elementos acrobáticos, chutes aéreos e giros que pareciam desafiar a gravidade. Seu corpo contava a história que suas palavras nunca puderam, de luta e resiliência, de batalhas invisíveis travadas diariamente, de força escondida mas jamais diminuída. A corrente do pai cintilava em seu pulso a cada técnica, refletindo a luz como um farol. Na primeira fila, os pais de Whitney haviam parado de cochichar, completamente cativados. Nas coxias, a própria Whitney permanecia imóvel, todo o fingimento de desinteresse abandonado, observando em choque. Para o clímax, Jasmine convidou 3 voluntários da plateia, veteranos do time de basquete, que correram ansiosos. Colocou-os lado a lado, braços estendidos à altura dos ombros, formando uma barreira humana de quase 2 metros de altura. Tomando posição a 5 metros de distância, Jasmine se centrou. O auditório mergulhou em silêncio absoluto. Ela disparou para frente, reunindo impulso, e então lançou-se em um chute voador espetacular que passou por cima dos 3 voluntários, seu corpo horizontal ao chão no ponto mais alto antes de aterrissar em silêncio do outro lado. A plateia arfou em uníssono, depois irrompeu em aplausos espontâneos antes mesmo que ela completasse a sequência final. Os aplausos cresceram quando Jasmine terminou com um gesto profundamente pessoal. Desenrolou a corrente do pai do pulso, beijou-a e ergueu-a ao céu em sinal de tributo. Então se curvou mais uma vez, profundamente em forma perfeita, o coração disparado, mas a respiração controlada. O silêncio que se seguiu durou apenas um instante antes que o auditório explodisse. Primeiro, uma pessoa se levantou, depois outra, até que toda a sala estivesse de pé. A ovação trovejou pelo espaço, abafando as tentativas do pai de Whitney de conter o entusiasmo. Estudantes que nunca haviam dirigido a palavra a Jasmine gritavam, aplaudiam, alguns gravavam em seus celulares, outros apenas olhavam boquiabertos. Ao deixar o palco, Jasmine passou por Whitney, cujo rosto perfeitamente maquiado não conseguia esconder o choque. Pela primeira vez desde que se conheceram, Whitney não tinha nada a dizer. As apresentações seguintes prosseguiram na esteira de Jasmine, mas a energia do lugar havia mudado para sempre. Nada do que veio depois conseguiu recuperar a atenção da plateia. Quando o último número terminou, o juiz principal subiu ao palco para anunciar os vencedores. Terceiro lugar vai para Michael Chen por seu concerto de violino. Aplausos polidos acompanharam Michael ao receber o certificado e o pequeno troféu. Segundo lugar, continuou o juiz, lançando um olhar nervoso aos pais de Whitney. Vai para Whitney Caldwell, por sua dança contemporânea. O rosto de Whitney corou ao receber o prêmio, o sorriso rígido sob os refletores. O aplauso de seus pais pareceu mecânico, a decepção evidente na postura enrijecida. E em primeiro lugar, com o prêmio de os 2.500, anunciou o juiz, o entusiasmo genuíno rompendo sua postura profissional, vai para Jasmine Taylor, por sua extraordinária demonstração de taekwondo. O auditório explodiu novamente, estudantes subindo em cadeiras, assobiando enquanto Jasmine retornava ao palco.
O juiz lhe entregou o envelope com o cheque e um troféu reluzente que refletia as luzes do palco. O pai de Whitney permaneceu sentado, a expressão carregada como uma tempestade, enquanto a esposa batia palmas com visível relutância, mas Jasmine mal notava. Naquele instante, sob as luzes, com a prova da vitória em mãos, sentia a presença do pai mais forte do que em anos. Ela havia conseguido, não apenas vencido o prêmio, mas mostrado quem era a um mundo que se recusava a enxergá-la. Ao deixar o palco, troféu em mãos, sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. A reunião com o diretor no dia seguinte definiria se aquela vitória seria um começo ou um fim. Nos bastidores, o ambiente fervilhava de excitação enquanto artistas e espectadores se misturavam após o showcase. Estudantes que nunca haviam reconhecido a existência de Jasmine agora se aproximavam com cumprimentos e perguntas, o interesse súbito tão lisonjeiro quanto suspeito. Ela respondia com educação, mas brevemente, ansiosa por voltar para casa e compartilhar a notícia com Ruth. No camarim, enquanto recolhia seus pertences, a porta se escancarou. Whitney surgiu na soleira, o rosto ruborizado de raiva sob a maquiagem intacta. Você planejou isso, acusou, a voz trêmula. Você me humilhou deliberadamente diante de todos. Jasmine dobrava seu uniforme com cuidado. Eu entrei em uma competição e me apresentei o melhor que pude, assim como você. Não finja que isso foi justo, sibilou Whitney, aproximando-se. Meus pais patrocinam esse showcase há anos. Eu deveria ter vencido. Talvez devesse ter praticado uma rotina original, em vez de copiar de um vídeo viral, respondeu Jasmine em tom calmo. Os olhos de Whitney se arregalaram. Como você... Eu ouvi você no vestiário. Seu segredo nunca foi realmente secreto, Whitney. Você só supôs que ninguém prestava atenção em você, a menos que fosse por escolha sua. O rosto de Whitney se contorceu em fúria. Olhou em volta para se certificar de que estavam a sós, e então moveu-se com velocidade surpreendente, empurrando Jasmine com força contra a parede. Você não tem ideia com quem está se metendo. Meu pai pode fazer uma ligação e sua bolsa preciosa desaparece. O velho medo reluziu brevemente no peito de Jasmine e se dissipou. Com uma simples técnica de redirecionamento, ela se esquivou do ataque de Whitney, fazendo a outra tropeçar sem cair. O movimento foi tão natural que pareceu quase acidental. Não me toque de novo, disse Jasmine, a voz serena, mas carregada de um aviso inconfundível. O que nenhuma das duas percebeu foi que a porta havia ficado entreaberta. 3 alunos testemunharam a cena, celulares erguidos para registrar o que imaginavam ser apenas uma discussão dramática pós-show. Em minutos, o vídeo da ameaça de Whitney e da resposta controlada de Jasmine circulava pelas redes sociais da escola, acompanhado de comentários que iam da indignação ao apoio. Quando Jasmine chegou em casa, troféu e cheque em mãos, o vídeo já havia sido visto por metade dos estudantes de Oak Ridge. Ruth estava acordada apesar da hora tardia, e seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho quando Jasmine contou a noite em detalhes. Seu pai está olhando lá de cima e sorrindo hoje, disse, segurando o troféu com mãos reverentes. E esse dinheiro, Jasmine, isso muda tudo. As duas ficaram até tarde calculando exatamente como os 2.500 seriam usados, os 2 guineas para a inscrição no campeonato e o restante para as contas médicas de Ruth. Ainda precisariam ter cuidado com as finanças, mas a crise imediata estava contornada. E quanto a amanhã? Perguntou Ruth, por fim, referindo-se à reunião de revisão da bolsa. Depois desta noite, você acha que ainda vão tentar tirá-la de você? Jasmine pensou no vídeo que circulava em Powell, que lhe mandaram uma mensagem de parabéns, nos estudantes que haviam testemunhado sua vitória. Não sei, admitiu, mas não tenho mais medo. Naquela noite dormiu profundamente, o cansaço das últimas semanas finalmente a alcançando. Quando o alarme tocou na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado em seu uniforme mais novo, o peso da incerteza equilibrado por uma nova sensação de confiança. O campus de Oak Ridge parecia diferente quando atravessou os portões. Estudantes acenavam ou sorriam ao passar. Alguns até a chamaram pelo nome. O vídeo havia continuado a se espalhar durante a noite, com novos comentários de ex-alunos e pais questionando o comportamento de Whitney e elogiando a postura de Jasmine. Do lado de fora do escritório do diretor Williams, a senhora Powell a esperava. E que noite, hein? Disse a professora de educação física com um pequeno sorriso. Para constar, garanti que Williams visse o vídeo antes da sua reunião. Antes que Jasmine pudesse responder, a porta do escritório se abriu e o diretor a chamou para entrar.
Para sua surpresa, a senhora Bennet também estava presente, visivelmente desconfortável. Senhorita Taylor, começou o diretor Williams, a expressão inescrutável. Sua revisão de bolsa estava marcada há algum tempo como um procedimento de rotina, mas os acontecimentos recentes acrescentaram certa complexidade à nossa discussão. Jasmine sentou-se perfeitamente ereta, canalizando a mesma concentração que trazia ao seu treino de taekwondo. Sim, senhor. Seu histórico acadêmico é exemplar, prosseguiu, revisando um arquivo sobre a mesa. Primeira da turma em matemática e ciências, notas excelentes em todas as matérias. Do ponto de vista acadêmico, nunca houve dúvida quanto à sua qualificação para a bolsa. Ele fez uma pausa, retirando os óculos. No entanto, a senhora Bennet levantou preocupações sobre sua adaptação cultural em Oak Ridge. Bennet se remexeu na cadeira, mas não disse nada. Acredito, continuou o diretor, que tais preocupações foram plenamente respondidas pela sua apresentação de ontem, que demonstrou disciplina e talento excepcionais. Além disso, certos vídeos que chegaram ao meu conhecimento nesta manhã levantam sérias questões sobre o tratamento que você recebeu de alguns de nossos alunos de legado. Recolocou os óculos, o tom tornando-se mais formal. A Oak Ridge Academy foi fundada sobre princípios de excelência e caráter. Embora valorizemos nossa comunidade tradicional, não podemos tolerar comportamentos que minem esses princípios, independentemente da história de doações de uma família. Jasmine percebeu, atônita, o que estava acontecendo. Não se tratava de revogar sua bolsa. Sua bolsa continuará, senhorita Taylor, confirmou o diretor Williams. Além disso, a diretoria me pediu para revisar nossas políticas de assédio e sua aplicação. A senhora Bennet ficará responsável por essa iniciativa. Ele lançou à orientadora um olhar incisivo que sugeria não se tratar de um pedido. Obrigada, senhor, disse Jasmine, sentindo o alívio inundá-la. Ao sair do escritório, Jasmine encontrou um pequeno grupo de estudantes esperando, incluindo vários que haviam assistido à sua apresentação no showcase. Entre eles estava Trevor, o namorado de Whitney e capitão do time de lacrosse. Aquilo foi incrível ontem à noite, disse ele, com admiração genuína na voz. Alguns de nós estávamos pensando se você consideraria ensinar alguns movimentos básicos, tipo um clube ou algo assim. O pedido foi tão inesperado que Jasmine riu. Vocês querem aprender taekwondo comigo? Por que não? Acrescentou uma garota que ela reconheceu da aula de química. Você claramente é incrível nisso. Mais tarde naquele dia, Jasmine recebeu um e-mail da administração de Oak Ridge, aprovando a criação de um clube de artes marciais com a senhora Powell como patrocinadora docente e Jasmine como líder estudantil. Outro e-mail chegou dos organizadores do Campeonato Nacional confirmando sua inscrição e número de participante. Whitney esteve notavelmente ausente da escola naquele dia, mas voltou na semana seguinte, mais contida e evitando cruzar o caminho de Jasmine. A influência de seus pais garantiu que não houvesse consequências oficiais para seu comportamento, mas a dinâmica social havia mudado irreversivelmente. O vídeo não havia exposto apenas suas ações, mas o sistema que a protegera por tanto tempo. Numa tarde, algumas semanas depois, Whitney se aproximou de Jasmine sozinha na biblioteca. Meus pais estão me obrigando a pedir desculpas, disse com rigidez. Eles estão preocupados com a reputação. E é só isso que te preocupa? Perguntou Jasmine. Whitney hesitou, algo vulnerável surgindo em seu olhar. Eles nunca me viram falhar antes, agora é só isso que enxergam quando olham para mim. Apesar de tudo, Jasmine sentiu uma pontada de empatia. Viver sob expectativas impossíveis era algo que entendia muito bem. Talvez não seja sobre falhar ou vencer, sugeriu. Talvez seja sobre ser real. Whitney não respondeu, mas quando se afastou, seus ombros pareciam menos rígidos que antes. O campeonato nacional chegou no início do verão. Jasmine não venceu, ficou em terceiro lugar, conquistando uma bolsa menor que complementaria a acadêmica para a faculdade. Mas, em pé no pódio, vendo Ruth vibrar na plateia ao lado da senhora Powell e de vários colegas de Oak Ridge, que viajaram para apoiá-la, sentiu algo mais valioso que a vitória. Quando as aulas recomeçaram no outono, Jasmine já não era invisível. O Clube de Artes Marciais havia crescido para 20 membros, incluindo alunos de todos os círculos sociais. A administração havia implementado novas políticas de combate ao assédio, com consequências reais.
E embora a mudança não fosse perfeita, era progresso. Numa noite fresca de outubro, Jasmine estava no dojo do Mestre Park, guiando um grupo de crianças pequenas através de formas básicas. Entre elas estava uma menina tímida de 7 anos, cuja mãe não podia pagar aulas regulares. Jasmine usara parte de seu prêmio do campeonato para criar um pequeno fundo de bolsas para crianças como ela. Lembrem-se, disse enquanto praticavam, Taekwondo não é só sobre lutar, é sobre conhecer a própria força, mesmo quando os outros ainda não a veem. Do lado de fora, as folhas de outono dançavam ao vento, douradas e carmesim contra o céu escurecendo. Jasmine observou os rostos determinados de seus jovens alunos e sentiu o círculo se completar, da orientação do pai à própria jornada até aquelas crianças que começavam a descobrir seu poder. Alguns muros não existem para serem aceitos, existem para serem transformados, não pela força, mas pela coragem silenciosa e persistente de mostrar ao mundo quem você realmente é de novo e de novo, até que ele finalmente enxergue. Inscreva-se agora no canal História Formiga para acompanhar semanalmente relatos de pessoas comuns que transformam adversidade em triunfo. Cada história é cuidadosamente construída para levar você dessa indignação inicial até a satisfação da vitória. Se você sentiu a vitória de Jasmine na alma, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar do poder escondido dentro de si. A comunidade História Formiga cresce a cada história que contamos. Não perca a chance de fazer parte desse movimento. O que aconteceu hoje não é apenas uma história, é um lembrete. O silêncio protege sistemas, mas a coragem os reescreve. No História Formiga, não apenas assistimos à mudança, nós a documentamos. Inscreva-se para mais histórias reais que desafiam o poder e amplificam a verdade. Eu não sabia que agora deixavam lixo do gueto entrar em Oak Ridge, anunciou Whitney, sua voz ecoando nas colunas de mármore. Acho que eles aceitam qualquer um hoje em dia, se isso ajuda nos números da diversidade. Uma única bandeja caiu no chão com estrondo, silenciando o grande refeitório da Oak Ridge Academy. Todos os olhares se voltaram para o centro, onde Whitney Caldwell estava de pé diante de Jasmine Taylor, a estudante bolsista de pele escura, agora coberta de leite e espaguete da cantina. Os sapatos de grife de Whitney esmagavam deliberadamente as anotações espalhadas de Jasmine enquanto os celulares se erguiam em uníssono para capturar o momento. Os dedos de Jasmine tremiam, molho de macarrão escorrendo por seu rosto enquanto ela agarrava a mochila gasta onde seu cinturão preto de 3º grau permanecia escondido. 50 alunos privilegiados formavam um círculo perfeito ao redor delas, seus uniformes caros criando uma muralha de riqueza e privilégio que aprisionava Jasmine no centro. Qual é o problema? Não sabe falar inglês direito? Continuou Whitney, lançando mais comida em direção a Jasmine com unhas bem cuidadas. Ou te deixaram entrar só porque o seu tipo é bom em esportes? Certamente não foi pela sua inteligência. O molho ardia nos olhos de Jasmine enquanto ela se ajoelhava para recolher suas anotações arruinadas. Seu maxilar se contraiu enquanto as palavras de seu sensei martelavam em sua mente. O verdadeiro poder está em saber quando não atacar. Suas mãos instintivamente se moveram para uma posição defensiva antes que ela as forçasse a relaxar. Whitney se inclinou, seu cabelo loiro balançando para a frente enquanto sussurrava. Pessoas como você não pertencem aqui. Volte para o conjunto habitacional do governo de onde você saiu. Risadas cruéis explodiram enquanto Jasmine se erguia, lentamente, comida escorrendo do uniforme. Por um instante, algo perigoso brilhou em seus olhos. Um vislumbre de poder tão controlado que até Whitney deu um passo inconsciente para trás. 312 dias, pensou Jasmine, contando os dias até a revisão da bolsa. Só mantenha a bolsa. É sua única saída. O cheiro de perfume caro se misturava ao de molho de tomate e humilhação, enquanto Jasmine se afastava, coluna ereta, passos medidos, cada pegada marcada pelo molho no chão polido. O contorno do cinturão preto pressionado contra a mochila era a promessa de que aquela história estava longe de terminar. Jasmine destrancou a porta do apartamento 3B e entrou. O cheiro de limpador de limão e chá de ervas anunciava que sua avó Ruth estava em casa entre os turnos. O pequeno apartamento de 2 quartos em Southside parecia outro universo comparado ao vasto campus e aos gramados impecáveis da Oak Ridge Academy.
A sala de estar servia como quarto de Jasmine à noite, com um sofá-cama que mal deixava espaço para seus alongamentos matinais. "É você, querida?" chamou a avó Ruth da cozinha, a voz carregada de exaustão. Jasmine podia ouvir o rangido familiar dos sapatos de enfermeira no linóleo. "Sim, sou eu", respondeu Jasmine, largando a mochila perto da porta. Ela não mencionou as anotações destruídas nem as palavras de Whitney. A avó trabalhava turnos duplos no Memorial Hospital para pagar o que a bolsa não cobria. A última coisa de que precisava era mais uma preocupação. A avó Ruth apareceu na porta, ainda de uniforme, os cabelos grisalhos presos em um coque apertado. As rugas ao redor dos olhos haviam se aprofundado desde que o pai de Jasmine morrera 3 anos antes. "Como foi a escola?" perguntou, examinando o rosto da neta com o olhar treinado de quem a criava desde os 7 anos. "Bem, só cansativo", mentiu Jasmine, forçando um sorriso. "A senhora Shen disse que eu tenho chance de ser oradora da turma se manter as notas." O orgulho afastou parte do cansaço nos olhos da avó Ruth. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Ela apertou o ombro de Jasmine. "Vou voltar para o turno da noite. Tem frango com arroz na geladeira. Não fique acordada até tarde estudando." Depois que a avó saiu, Jasmine empurrou a mesinha de centro contra a parede e estendeu o tapete gasto que seu pai lhe dera no aniversário de 10 anos. A textura familiar sob os pés descalços a centrou imediatamente. Ela fechou os olhos, deixando que a humilhação do dia alimentasse sua força em vez de consumi-la. Começou com exercícios de respiração e em seguida passou para formas básicas, seus movimentos precisos e controlados. Ao transitar para técnicas mais avançadas, seu corpo fluía com uma graça e poder que teriam deixado seus colegas em silêncio. Cada chute, cada golpe, cada postura equilibrada contava a história de milhares de horas de disciplina e treinamento. A memória do pai surgiu de repente, sua voz suave guiando-a nos primeiros Pansei no centro comunitário depois da escola. "Canalize isso, Jasmine", ele dizia quando ela voltava para casa chorando por causa das crianças que zombavam de suas roupas de segunda mão. "Transforme a dor em poder." Após sua morte, vítima de um ataque cardíaco repentino aos 41 anos, sem seguro de vida, a avó Ruth, de alguma forma, encontrou dinheiro para Jasmine continuar o treinamento. "Isso mantém o espírito dele vivo", dizia, "e mantém esse fogo em você queimando do jeito certo." Agora, na sala apertada, Jasmine executou um chute voador perfeito, seu corpo suspenso no ar por um momento de pura liberdade antes de aterrissar em silêncio absoluto. No dojo comunitário, seu sensei, Mestre Park, havia lhe dito recentemente que ela estava pronta para o campeonato nacional, uma competição que poderia abrir portas para bolsas universitárias se ficasse entre as 3 primeiras. A ideia de faculdade de fuga fazia seu peito apertar de tanto desejo, mas só a taxa de inscrição era de $2.000, dinheiro que simplesmente não tinham. Seu celular vibrou com uma notificação. Jasmine pegou o aparelho, o coração afundando ao ver uma nova postagem de Whitney nas redes sociais, uma foto tirada às escondidas dela recolhendo suas anotações destruídas. A legenda dizia: "Caso de caridade tendo um dia ruim, talvez volte para onde pertence." As curtidas e comentários já se acumulavam debaixo da postagem, cada um uma nova ferida. Jasmine jogou o celular no sofá e voltou para o tapete, canalizando a raiva em uma sequência de movimentos tão poderosos que os vizinhos do andar de baixo jurariam mais tarde ter sentido o prédio tremer. A manhã chegou depressa demais. Jasmine dobrou o tapete e devolveu a sala de estar ao estado normal antes de se preparar para mais um dia em Oak Ridge. No ônibus a caminho da escola, recebeu um e-mail que fez seu coração disparar. Prazo de inscrição para o Campeonato Nacional de Taekwondo, 2 semanas. Esperamos vê-la competir novamente. Favor confirmar sua inscrição e enviar a taxa de os $2.000 até o prazo final. Jasmine encarou a tela, o valor brilhando como uma acusação. As palavras da avó Ruth, na noite anterior, ecoavam em sua mente. Seu pai teria tanto orgulho. Ela não podia pedir dinheiro, eles simplesmente não tinham. Mas, sem aquele campeonato, suas chances de uma bolsa universitária integral evaporariam como orvalho da manhã sob o sol cruel da realidade. O ônibus parou diante dos portões imponentes de Oak Ridge. E Jasmine se preparou para mais um dia de território hostil, com o peso de 2 mundos sobre os ombros.
A semana seguinte, em Oak Ridge, se desenrolou como uma campanha cuidadosamente orquestrada de isolamento. Jasmine se aproximou do grupo de estudos de química na biblioteca, livro em mãos. Desculpa, já estamos completos, disse Trevor, namorado de Whitney e capitão do time de lacrosse. Mas a mesa tem 3 cadeiras vazias. O Sr. Philip disse que deveríamos trabalhar em grupos de 5, e vocês só têm... Já dissemos que está cheio, cortou Whitney, sem se dar ao trabalho de erguer os olhos do celular. Além disso, estamos discutindo o showcase beneficente do próximo mês. Meus pais são os principais patrocinadores e o vencedor leva um prêmio de $2.500. Não que você tenha algum talento digno de mostrar. A mente de Jasmine fez o cálculo imediatamente. Os $2.500. Mais do que suficiente para a inscrição e as despesas da viagem. Ela ficou um segundo a mais e Whitney finalmente levantou os olhos. O quê? Acha que tem chance? A risada dela atraiu olhares de outras mesas. O showcase é para talentos de verdade, não basquete ou o que quer que vocês façam. Jasmine se afastou, o rosto ardendo, mas a mente fervilhando. O showcase anual de caridade de Oak Ridge era lendário. Pais ricos e ex-alunos influentes compareciam com talões de cheque abertos. Os vencedores anteriores haviam conquistado programas de verão prestigiados e estágios cobiçados. Para a maioria, os USCO 2500 eram apenas um detalhe. Para Jasmine, representavam tudo. Depois da aula, ela procurou sua orientadora, Sra. Bennett, para relatar o assédio contínuo. A mulher mais velha ouviu com um sorriso plácido que nunca alcançou os olhos. A família Caldwell doou a ala leste da nossa biblioteca, disse finalmente, organizando papéis na mesa. Talvez você devesse se esforçar mais para se encaixar. Oak Ridge tem uma certa cultura. Nós arriscamos ao lhe conceder essa bolsa. Não nos faça nos arrepender. A ameaça implícita pairou no ar. Jasmine saiu do escritório, entendendo perfeitamente. Não haveria ajuda da administração. No laboratório de química do dia seguinte, Jasmine media cuidadosamente os produtos para o projeto em grupo, trabalho que ela praticamente havia feito sozinha. Ao se virar para pegar um becker, o cotovelo de Whitney acidentalmente derrubou a solução, encharcando o relatório de Jasmine. O cheiro acre de químicos queimou suas narinas enquanto o líquido arruinava páginas inteiras de anotações. Senhorita Taylor, latiu o Sr. Phillips, do outro lado da sala, controle seus materiais, 0 na atividade de hoje. Mas ela... Começou Jasmine. Eu vi o que aconteceu. Mais uma palavra e é detenção. Alguns alunos, disse em tom carregado, deveriam ser gratos pelas oportunidades que receberam. Whitney não se preocupou em esconder o sorriso. A mensagem era clara. As regras eram diferentes para Jasmine. Naquela tarde, no centro comunitário, Jasmine atacava o boneco de treino com fúria controlada. Cada golpe preciso, mas carregado do peso de seu dia. O mestre Park observava da porta, seu rosto curtido não revelando nada. Quando ela terminou, o suor encharcando o uniforme, ele se aproximou. Sua técnica é perfeita, disse, mas seu espírito está perturbado. Lembre-se, o taekwondo não é sobre vingança, é sobre harmonia entre mente e corpo. Eles nunca vão me aceitar, sussurrou Jasmine. Não importa o quanto minhas notas sejam perfeitas, não importa o quanto eu seja educada. Eles já decidiram o que eu sou. Os olhos de Mestre Park suavizaram. Então talvez seja a hora de mostrar quem você realmente é. O campeonato está chegando, você está pronta. A taxa de inscrição. Sempre há caminhos para aqueles que têm determinação, disse ele. Confie no seu caminho. No dia seguinte, Jasmine ficou até mais tarde na escola para usar a biblioteca. Ao passar pelo ginásio vazio, notou a porta entreaberta. Dentro ouviu o som rítmico de alguém treinando sozinho. A curiosidade a atraiu. Era a professora de educação física, Sra. Powell, executando uma série de exercícios de basquete com precisão quase mecânica. Jasmine observou da porta, impressionada com o foco e a habilidade da mulher. Vai ficar aí parada ou vai entrar? Chamou a Sra. Powell, sem interromper a rotina. Envergonhada, Jasmine entrou. Desculpe, não quis atrapalhar. A professora fez a última cesta antes de se virar. Você é a bolsista, Taylor, certo? Jasmine assentiu, já se preparando para o julgamento de sempre. Eu já a vi nas aulas de educação física. Você se move de forma diferente dos outros, parece que já teve treinamento. Por um instante, Jasmine pensou em negar, manter seu segredo a salvo. Mas algo no olhar direto da Sra. Powell a fez reconsiderar.
Taekwondo, admitiu. Sou faixa preta de terceiro grau. As sobrancelhas de Powell se ergueram levemente. Impressionante. Então por que você deixa Whitney Caldwell passar por cima de você? A franqueza da pergunta pegou Jasmine de surpresa. Minha bolsa é baseada em mérito acadêmico, não em como lido com abusos. Powell quicou a bola de basquete pensativa. Sabe, quando eu jogava na WNBA, também diziam que eu não pertencia lá. Baixa demais, barulhenta demais, negra demais. Ela fixou Jasmine com um olhar firme. Já pensou em entrar no showcase? Essa coisa das artes marciais certamente chamaria a atenção. A ideia já vinha se formando na mente de Jasmine desde que Whitney mencionara o prêmio, mas ouvi-la dita em voz alta a tornou de repente real e assustadora. Eles nunca deixariam eu ganhar, disse baixinho. Talvez não, concordou Powell, mas às vezes não se trata de vencer, e sim de ser vista. A conversa permaneceu com Jasmine durante o caminho de casa, a possibilidade criando raízes. Se entrasse no showcase e tivesse uma boa performance, mesmo que a política da escola impedisse sua vitória, talvez um vídeo da apresentação pudesse ajudá-la a conseguir patrocínio para o campeonato. Mas, justo quando essa semente de esperança começava a germinar, seu celular explodiu em notificações. Whitney e suas amigas haviam criado um perfil falso nas redes sociais usando a foto de Jasmine. O perfil estava cheio de postagens em gírias caricaturadas, reforçando cada estereótipo sobre estudantes negros e pobres. Já metade da escola tinha visto. Os comentários se acumulavam recheados de emojis de choro e risada. As mãos de Jasmine tremiam enquanto denunciava a conta falsa, sabendo que não adiantaria. O estrago já estava feito. Pela primeira vez desde que chegara a Oak Ridge, deixou-se chorar. Não de tristeza, mas de raiva incandescente. Naquele momento, sua decisão foi tomada. Ela entraria no showcase, mostraria exatamente quem era Jasmine Taylor, e eles nunca a esqueceriam. O vestiário feminino estava vazio após o horário escolar, ou, ao menos, deveria estar. Evitando a aglomeração costumeira, Jasmine esperou até que o prédio estivesse quase deserto antes de buscar suas roupas de ginástica. Ao virar o corredor rumo ao armário, vozes abafadas e apavoradas a fizeram parar. Eu não consigo, Allison. Pratiquei por semanas e ainda não acerto direito. A voz de Whitney, despida da arrogância habitual, soava frágil de medo. O showcase é em 3 semanas, Whit. Seus pais esperam que você vença, ainda mais sendo patrocinadores. Allison, a leal segunda em comando, parecia exasperada. Acha que eu não sei? Whitney sibilou. Se eu não ganhar, meu pai corta minha mesada. E se alguém descobrir que copiei a rotina daquele vídeo viral? Jasmine se pressionou contra a parede, mal respirando. Ninguém vai saber, garantiu Allison. Continue treinando, seus pais praticamente mandam nesta escola. Os juízes jamais dariam o primeiro lugar a outra pessoa. As vozes se afastaram em direção à saída. Jasmine permaneceu imóvel, processando o que ouvira. Whitney, com toda sua bravata, era uma fraude apavorada de ser desmascarada. Naquela noite, Jasmine sentou-se à pequena mesa da cozinha, o formulário de inscrição do showcase brilhando na tela do laptop. Seu dedo pairava sobre o botão de enviar. Se entrasse, arriscaria tudo. A bolsa, a invisibilidade, talvez até seu futuro. Mas o prêmio de os $2.500 podia mudar tudo, abrir a porta para o campeonato nacional e bolsas universitárias além dele. Pensou no pânico de Whitney no vestiário, no desafio da Sra. Powell, na fé de Mestre Park em suas habilidades. Respirando fundo, digitou Jota Taylor no campo do nome, anônimo o suficiente para que Whitney não reconhecesse até a apresentação, e clicou em enviar. A página de confirmação apareceu. Obrigado pela sua inscrição. Número de apresentação 14. Estava feito. Não havia mais volta. Na manhã seguinte, a tosse da avó Ruth acordou Jasmine antes do amanhecer. Encontrou a avó sentada na beira da cama, lutando para respirar. Não é nada, insistiu a avó, afastando a preocupação. Só um resfriado. Mas a tosse persistiu durante o café da manhã e Jasmine notou o rubor anormal nas bochechas dela. Precisa ver um médico, insistiu. Não posso faltar ao turno, arfou a avó Ruth. As contas vencem semana que vem. Após muita insistência, Jasmine a convenceu a ir ao pronto atendimento, acompanhando-a antes da escola. O diagnóstico, pneumonia. O médico receitou antibióticos e repouso absoluto por pelo menos uma semana.
Quem vai cobrir seus turnos? Perguntou Jasmine no ônibus de volta, já fazendo cálculos mentais. Não se preocupe com isso, respondeu a avó, firme apesar da voz fraca. Concentre-se na escola, não sacrifiquei tudo para te colocar em Oak Ridge, só para ver você se distraindo com problemas de adulto. Mas aqueles problemas também eram dela. Naquela noite, depois de garantir que a avó tomara o remédio e estava deitada, Jasmine acessou a conta bancária compartilhada no laptop. O saldo fez seu estômago se contrair. Os 2.437. Não bastava para o aluguel, muito menos para as contas e comida do mês. Como se o universo conspirasse contra ela, um e-mail da Oak Ridge Academy surgiu em sua caixa de entrada. Revisão semestral da bolsa agendada com o diretor Williams. 15 de abril. 15 de abril, o dia seguinte ao showcase. O e-mail explicava que seu desempenho acadêmico e sua avaliação de caráter determinariam o status da bolsa para o ano seguinte. Jasmine encarou a tela, entendendo perfeitamente o subtexto. Isso não era uma revisão de rotina, era uma resposta à sua inscrição no showcase. As 2 semanas seguintes se tornaram um borrão de equilíbrios impossíveis. Jasmine acordava às 4h30 para treinar sua rotina de taekwondo na penumbra da sala de estar, tomando cuidado para não acordar a avó em recuperação. Frequentava as aulas em Oak Ridge, mantendo a cabeça baixa enquanto o assédio de Whitney se intensificava. De alguma forma, Whitney parecia sentir que algo havia mudado, embora não conseguisse identificar o que. Nos intervalos do almoço, Jasmine se escondia em salas vazias para treinar, usando o reflexo das janelas para checar sua forma. Depois da escola, corria para casa para cuidar de Ruth, preparar refeições e lidar com as tarefas domésticas. Quando a avó adormecia, ela voltava a praticar, às vezes até a meia-noite, antes de finalmente encarar a lição de casa para manter a média perfeita. Dormir tornou-se um luxo que não podia se permitir. Olheiras profundas se formavam sob seus olhos, mas seus movimentos ficavam mais afiados, mais precisos, como se a pressão a destilasse em sua forma mais pura. Nos fins de semana, Mestre Park lhe permitia tempo extra no dojo, observando sua rotina evoluir com aprovação silenciosa. Você criou algo único, disse após uma sessão particularmente intensa. Não é apenas taekwondo, é algo que conta a sua história. Vai ser suficiente? Jasmine perguntou, enxugando o suor. Mestre Park refletiu. Para os juízes, talvez não, mas para você... Um sorriso discreto surgiu. Acho que já é. Com 1 semana para o showcase, o misterioso Jay Taylor havia se tornado objeto de especulação entre os alunos de Oak Ridge. O programa listava apenas nomes e tipos de apresentação, e ao lado do número 14 aparecia, simplesmente, demonstração de artes marciais. Deve ser aquele garoto estranho do clube de xadrez, Jasmine ouviu Whitney dizer às amigas, como se alguém se importasse com karatê ou seja lá o que for. Minha rotina de dança contemporânea vai arrasar. Jasmine nada disse, continuando sua contagem silenciosa. 6 dias, 5, 4. Com 3 dias restantes, a saúde da avó melhorou o suficiente para voltar ao trabalho, embora Jasmine insistisse em turnos mais curtos. A pressão financeira aliviou um pouco, mas a revisão da bolsa pairava como uma tempestade no horizonte. 2 dias antes do showcase, Jasmine ficou até tarde na escola para usar o ginásio vazio em um último treino completo. Ao executar uma sequência difícil, um ruído na porta a fez vacilar. A senhora Powell observava, braços cruzados, expressão indecifrável. Então é isso que você anda preparando, disse entrando no ginásio. Eu já desconfiava de quem era Jay Taylor. Jasmine congelou, o coração disparado. Vai contar a alguém? Powell bufou. E perder a chance de ver a cara da Whitney quando você subir naquele palco? Nem pensar. Ela analisou Jasmine com olhar profissional. Sua técnica é impecável, mas você parece prestes a desmaiar de exaustão. Quando foi a última vez que dormiu? A preocupação em sua voz quase desarmou Jasmine. Estou bem, insistiu. Não, não está, mas vai ficar. Powell jogou um molho de chaves. No escritório do ginásio tem um sofá. Tire uma soneca de 20 minutos, depois eu te levo para casa. Você não vai servir a ninguém se desmaiar antes do showcase. Pela primeira vez em semanas, Jasmine aceitou ajuda. Enquanto mergulhava num sono profundo, a voz do pai parecia sussurrar em seu ouvido. Você consegue, Jazz. Mostre quem você realmente é.
A véspera do showcase chegou com um senso de inevitabilidade. Jasmine treinou no dojo de Mestre Park após o expediente, apresentando sua rotina uma última vez sob o olhar crítico do mestre. Ela havia combinado formas tradicionais de Pumsei com técnicas de quebra e movimentos acrobáticos, criando uma apresentação que equilibrava maestria técnica e expressão pessoal. Ao terminar, ofegante mas controlada, Mestre Park assentiu lentamente. Você criou algo poderoso, disse, mas lembre-se de por que está fazendo isso. Pelo prêmio em dinheiro, respondeu automaticamente. Pelo campeonato. Mestre Park balançou a cabeça. Não, isso é o que você precisa dele, não o porquê. Amanhã, quando estiver no palco, esqueça os juízes, esqueça Whitney Caldwell, esqueça até o dinheiro. Apresente-se pela memória do seu pai, apresente-se por você mesma. Essa é a única maneira de alcançar a verdadeira vitória. Jasmine se curvou profundamente. Obrigada, Mestre Park. Seu pai estaria orgulhoso, acrescentou em voz baixa, não apenas da sua habilidade, mas do seu coração. As palavras permaneceram com ela no caminho de casa, o ar noturno fresco contra a pele. Ao chegar ao apartamento, encontrou Ruth sentada à mesa da cozinha, rodeada de contas não pagas, com um ar de derrota que Jasmine nunca havia visto. O que houve? Perguntou, largando a bolsa. A avó ergueu os olhos depressa, tentando esconder a aflição. Nada com que você precise se preocupar, querida. Vovó, disse Jasmine com firmeza, sentando-se à sua frente. Não sou mais criança. Me diga. Depois de um momento de hesitação, Ruth suspirou. O hospital mandou as contas da minha internação. O seguro não cobriu tudo. Ela empurrou o boleto pela mesa. O valor fez o estômago de Jasmine despencar. Os 800. Posso pegar turnos extras no mês que vem, continuou Ruth. Mas o aluguel vence semana que vem e com a conta de luz. O peso das responsabilidades adultas caiu sobre os ombros de Jasmine. Mesmo que vencesse o showcase, o prêmio mal cobriria as necessidades imediatas, deixando nada para a inscrição no campeonato. Por um momento, considerou desistir da apresentação e procurar um emprego de meio período. Tenho algo para te contar, disse devagar. Me inscrevi no showcase beneficente de Oak Ridge. Amanhã à noite, o primeiro prêmio é de os 2.500. Os olhos de Ruth se arregalaram.